Após terminar sua conversa com Hanabi, Soma volta até Yukishiro, e a primeira coisa que ele faz é contar tudo pra ela. Ele contou desde o fato dele ter namorado Hanabi até o fato dela começar a atormentar todos ao seu redor depois deles terem terminado. Soma fala que ele é o culpado de tudo, então se curva e pede perdão para Yukishiro. Mesmo surpresa com aquilo, ela pega no braço de Soma e pede para ele levantar sua cabeça, pois ele não tinha culpa de nada. E após olhar para ele por algum tempo, Yukishiro pergunta se a ex de Soma era realmente aquela garota que ele perseguiu mais cedo. E Soma responde que sim, pois ela estava seguindo eles dois. E foi a própria Hanabi que confessou ter feito Erika mentir sobre estar sofrendo bullying. Desse modo, Soma fala que irá resolver todo esse problema e que só precisa de um dia para isso. Yukishiro, curiosa, pergunta o que ele faria e pede para ele deixar ela ajudá-lo. Mas de forma séria, Soma responde que não e que fará tudo sozinho. E ao mesmo tempo que Yukishiro ficava preocupada com ele, Soma fala em pensamentos que precisava arrumar uma solução para esse problema logo, mesmo que ele tenha que recorrer a métodos não muito corretos. E era por isso que ele não podia deixar Yukishiro se envolver nisso. E assim ele novamente se desculpa, dizendo que entende que ela deve estar aflita com tudo isso, mas que ele certamente dará um jeito em tudo pra ela. Yukishiro agradece a preocupação dele, mas responde que estava bem. Logo depois perguntando se ele estava bem, já que ele parecia estranho depois de falar com Hanabi. Em pensamento, Soma revela que não deu detalhes a ela sobre seu relacionamento tóxico com Hanabi, pois se ele falasse tudo agora, seria como afirmar que ele também foi uma vítima dela. Ele sabia muito bem que foi vítima de abusos constantes, mas no momento quem mais está sofrendo é Yukishiro, e não seria certo ele falar sobre isso agora. Ele tinha certeza que por conta do coração gentil de Yukishiro, ela tentaria confortá-lo, dizendo que ele não teve culpa de nada, e ele queria evitar essa situação a todo custo. Mas ele estava ciente de que Yukishiro, que foi vítima das crueldades de Hanabi, tinha todo o direito de saber, decidindo dessa forma contar tudo a ela quando tiver resolvido todo esse problema. E enquanto Yukishiro observava ele confusa, Soma acaba tendo uma ideia, e desse modo, no término das aulas do dia seguinte, ele chama Mirai, a amiga de Erika, para conversar. Mas ao mencionar que precisava conversar com ela sobre a gordinha do Twitter, a cosplay de vassoura entra em choque por um momento. Mirai era aquela que estava fofocando com Erika no dia do karaokê, fazendo assim Soma ter a ideia de conversar diretamente com Erika, perguntando então se Mirai tinha as informações de contato dela e pedindo se ela poderia passar para ele. Mirai, na defensiva, responde que não poderia fazer isso, já que depois era ela que seria repreendida pela própria Erika. Mas mesmo assim Soma insiste, dizendo que sabe muito bem que não era certo pedir o contato de outra pessoa sem seu consentimento, mas que ele precisava muito do contato dela. Soma fala inclusive que não dirá nada para Erika sobre quem passou o contato para ele, mas quando ele pergunta se ela poderia testemunhar contra Erika, Mirai fica ainda mais na defensiva. Soma então explica que como ela sempre está junto com a gordinha, ela sabe muito bem que Yukishiro jamais fez bullying com ela. E enquanto Mirai se atrapalhava nas palavras, Soma se curva e fala que Yukishiro está muito abalada com tudo isso, e desse modo ele praticamente implora pela ajuda dela. Mesmo parecendo aflita, Mirai vira a cara e responde que não passará o contato de Erika, afinal não é problema dela se Yukishiro está abalado ou não, e depois de tudo esse é um problema que a própria Erika causou, então ela não queria se envolver nisso. Soma, curioso, pergunta se elas não eram amigas, e Mirai responde que o mais correto era dizer que elas são companheiras otaku. Dessa forma ele responde que se elas não são realmente amigas, era estranho ela tentar tanto defender Erika. Ouvir suas palavras faz Mirai ficar levemente irritada. Em pensamento, Soma nota que fazia sentido elas não serem amigas devido à sua atitude até agora, e dependendo de como ele a abordar, ele pode até tentar fazer Mirai cooperar, fazendo assim ele dizer que como elas não são amigas, Mirai poderia então ajudá-lo. Mas Mirai responde que não é para ele entender as coisas de forma errada. Ela não estava fazendo isso pela Erika. Ela não queria passar seu contato para ele, pois seria inconveniente para ela mesma. Dessa forma, Soma pergunta novamente se ela realmente não iria ajudar, deixando Mirai novamente irritada. Assim, Soma fala consigo mesmo que não ia ter outro jeito e que ele precisará usar seu trunfo. E então ele muda seu tom, falando que já que ela não quer ajudar, eles podem negociar. E assim ele pergunta se ela se lembrava do dia do festival esportivo, na sala de karaokê, mais especificamente no corredor da sala, quando ela e Erika estavam juntas. Ao ouvir essas palavras, Mirai fica completamente em pânico, perguntando como ele sabia disso tudo. Vendo que ela estava totalmente na defensiva, Soma responde que ouviu tudo por pura coincidência, e que naquele momento elas estavam falando mal de Minaguchi. E assim Soma pergunta o que aconteceria se ele resolvesse expor isso para a turma toda, deixando Mirai espantada por um momento. Soma então fala que Minaguchi é extremamente popular na turma deles, e que mexer com uma pessoa popular é o mesmo que ficar contra todos na turma até o próximo ano. Em pensamento, Soma fala que nem gostaria de imaginar a reação de todos ao saber dessas fofocas. Mesmo que elas não fossem alvos de chacota, elas com certeza seriam ignoradas e excluídas pela turma. E enquanto ele pensava, Mirai, totalmente em pânico, pergunta se ele tinha provas disso, e Soma simplesmente responde que não. Dessa forma, ela fala que irá negar tudo que
ele disser e que ninguém irá acreditar nele. Soma então pergunta se ela tinha mesmo certeza disso, fazendo Mirai perguntar o que ele queria dizer. Soma responde que Yukishiro nunca fez bullying com ninguém e mesmo que ela tenha negado tudo, a turma ainda ficou em dúvida e todos ficaram olhando para ela desconfiados. Uma vez que o boato se espalha, não tem mais como voltar atrás e na real ninguém tenta entender se é verdade ou não. E ao mesmo tempo que Mirai ficava assustada, Soma complementa que apenas um grande impacto pode mudar a situação. Caso contrário, a única opção da pessoa envolvida é chorar em desespero. Após ouvir suas palavras, Mirai pergunta se Soma ficaria calado sobre o que aconteceu no karaokê caso ela passasse para ele o contato de Erika. E em total desespero ela fala que não liga se ele quiser expor tudo sobre Erika ou o que for. Ela só não queria se envolver mais nisso. Se tudo aquilo viesse à tona, ela não teria mais um lugar naquela sala. Ela já é vista como uma otaku sombria por todos. Ela não queria que sua imagem piorasse ainda mais. Soma então responde que promete não contar a ninguém sobre o karaokê. E enquanto ele pensava que o bullying realmente não devia existir, ele fala que entende que Mirai deve ter falado tudo aquilo por sentir inveja de Minaguchi e dos outros. Ele entendia isso pois também já sentiu inveja de todos eles no passado, pois diferente de agora ele passou um bom tempo totalmente sozinho e sem amigos. E sorrindo, Soma fala que ver pessoas como a Minaguchi e o Haruta sempre se destacando e fazendo as pessoas ao seu redor se divertirem, faz com que até mesmo pessoas sombrias como ele e Mirai desejem ser como aqueles dois. Vendo como as lágrimas caíam de seus olhos, Soma finalmente conseguiu entender os verdadeiros sentimentos de Mirai. E Mirai, ainda chorando, se vira de costas e começa a falar consigo mesma, dizendo não acreditar que exista um garoto 3D que possa ser tão legal e gentil assim com ela e que entenda perfeitamente como ela se sente. Aquilo só podia ser um milagre. Devido à rapidez com que ela disse tudo aquilo, Soma não conseguiu entender nada do que ela falou. E quando ele chama por ela, Mirai fica totalmente corada e envergonhada. E então ela responde que irá reajustar seus sentimentos e que começando por hoje ela secretamente irá mudar. E desse modo ela sai correndo e deixando Soma confuso com aquelas palavras sem sentido. Após isso, naquela noite, Soma entrou na segunda fase de seu plano. E agora que Mirai passou o contato de Erika, Soma irá se comunicar com ela se passando por Hanabi com uma conta fake, pois já tinha ficado claro que ele não conseguiria nada indo novamente até a casa dela e falar pelo interfone. Mas se fosse Hanabi a cabeça por trás de tudo, talvez Erika desse atenção. E tudo que Soma precisava é que ela mordesse a isca. Se isso funcionar, ele finalmente terá provas para desmentir tudo. Mas o mais difícil vem agora. Erika precisava acreditar que realmente está falando com Hanabi. Esse é o ponto crucial do plano de Soma. Mas como ele conviveu com Hanabi por anos, ele acreditava que conseguiria se passar por ela sem problemas. Ele se perguntava se elas poderiam ser amigas em alguma rede social. E então ele logo fala consigo mesmo que se fosse o caso, elas seriam amigas no Line, que é a única rede social que Hanabi usa e que além disso ela nunca passou seu contato para ninguém além de Soma. Até porque ninguém além de Soma aguentaria todas aquelas humilhações dela, ainda mais sabendo quem ela é de verdade. Mas pelo menos isso terá uma utilidade agora. Como Hanabi usa somente o Line, ele não poderia usar esse mesmo aplicativo. E então Soma fica aliviado ao saber que Erika usava um aplicativo diferente, pois assim ele poderia dar seguimento ao seu plano. E dessa forma ele baixa o Skype e cria uma conta com o nome de Hanabi. Após isso ele adiciona o contato de Erika que Mirai passou para ele. Agora era só esperar. E menos de 5 minutos depois o celular de Soma começa a vibrar, deixando ele surpreso com a rapidez que Erika respondeu sua mensagem. Na mensagem, Erika agradece por Hanabi ter começado a seguir ela. E dando risadas, ela conta que Yukishiro e companhia foram até sua casa. Até agora tudo estava indo de acordo com o plano de Soma. Como ela mordeu a isca, tudo que ele precisava fazer era seguir com a conversa se passando por Hanabi. Ele usou até o mesmo apelido que Hanabi usa em seu Line, pois com isso Erika certamente não irá desconfiar de nada caso ela seja amiga de Hanabi por lá. Soma sabe até mesmo como Hanabi escreve, que ela não usa emojis em suas mensagens. Com essas informações ele consegue se passar por ela sem problemas. Assim ele começa a conversar com Erika se passando por Hanabi, agradecendo por ela ter seguido ela de volta e dizendo querer conversar sobre algo envolvendo Yukishiro e os outros. Isso logo desperta a curiosidade de Erika e assim ela pergunta o que Hanabi queria. Soma então escreve perguntando se tinha algum garoto junto com Yukishiro no dia que ela foi até sua casa. E Erika, zombando da situação, responde que sim, mas achando aquela pergunta estranha, ela questiona Hanabi sobre como ela sabia disso. Soma responde que quem estava com Yukishiro era seu amigo de infância e que eles acabaram se encontrando após Erika os expulsar de sua casa, e que esse amigo questionou Hanabi pedindo conselhos a ela. Erika, por incrível que pareça, acredita nessa história, e Soma continua, falando que Yukishiro jura que não fez bullying e que aquilo não fazia sentido, e que dessa forma Hanabi aconselhou ela a se desculpar, já que poderia ter ofendido Erika sem perceber. E Soma, para finalizar, fala que Yukishiro irá se desculpar na frente da escola inteira na próxima manhã. Ler aquela mensagem faz Erika estremecer de felicidade, e então ela começa a gargalhar, dizendo que não acreditava no quão burra Yukishiro é por pedir desculpas por algo que ela nem sequer fez. E com risadas contínuas, Erika menciona que Yukishiro deve ter algum problema
problema sério na cabeça por achar que ela sofreria bullying de alguém tão sombria e viciada em livros como ela. Seria mais fácil Erika fazer bullying com ela do que ao contrário. E novamente sorrindo, Erika fala que mesmo Yukishiro se desculpando, não havia perdão para o que ela fez. E ela mal podia esperar para ver isso. A Hanabi Fake então pergunta se Erika sabia o que tinha que fazer agora. E Erika responde que sim, e que tudo que ela precisava fazer era mandar algumas fotos de pulsos cortados para a escola. E então usar isso para pressionar o comitê escolar, fazendo eles cancelarem a viagem escolar. E na cabeça dessa imunda, esse era um plano brilhante. Para ela estava sendo extremamente divertido acabar com essa viagem. E que só de não precisar ver aquele grupinho de colegas se exibindo já valia a pena. E então ela termina dizendo que se cortar é sua especialidade, como se isso fosse algo para se gabar. Soma fica incrédulo ao ver que esse tipo de gente que gosta de ferrar os outros e ainda se diverte com isso realmente exista. E assim ele pede se Erika irá para a escola no próximo dia. E Erika pergunta se o plano não era ela continuar faltando. Mas a Hanabi Fake responde que seria bom ela ir e ver Yukishiro se humilhando enquanto pede desculpas, pois isso certamente renderá boas risadas. Erika novamente cai na armadilha, e em êxtase ela concorda com a sugestão de Hanabi, ou melhor, de Soma. Soma aproveita e dá dicas falsas para Erika, dizendo para ela falar alto que jamais perdoará Yukishiro e fazer bastante drama, pois assim as coisas certamente irão fluir melhor. E quando Erika concorda, Soma fala que Yukishiro irá se desculpar com a professora também, e que era para Erika avisá-la disso. E após Erika concordar com tudo, Soma, que estava tenso, solta um suspiro, já que aparentemente tinha ido tudo bem. Na manhã seguinte, ao chegar na sala, Soma repara que Yukishiro já estava em sua mesa lendo um livro. Desse modo, ele se aproxima e pergunta se poderia falar com ela. Ainda em silêncio, ela concorda, somente balançando a cabeça. Em um lugar mais reservado, Soma conta tudo o que aconteceu para ela, deixando Yukishiro surpresa ao saber que Erika realmente virá para a aula, e perguntando se foi o próprio Soma quem convenceu ela. Ele responde que não foi bem isso que aconteceu, mas que ele acha que em breve tudo será resolvido. Após encará-lo por um momento, Yukishiro volta a baixar sua cabeça, como se estivesse tensa com tudo aquilo. Mesmo tendo usado um método que possa ser considerado sujo, Soma não se arrependia, pois ele queria acabar com tudo aquilo o mais rápido possível. Dessa forma, ele revela que armou para Erika ser forçada a dizer a verdade na frente de todos, mas que antes disso talvez ela acabe falando coisas ruins de Yukishiro. E enquanto ele falava em pensamentos que isso possa acabar machucando ela novamente, Yukishiro encara ele aflita, e então pondo a mão no braço de Soma, ela responde que mesmo que falem mal dela, ela ficará bem. Lógico que foi muito doloroso para ela ser acusada pela professora e virar alvo de boatos na turma, mas ao contrário dele, Soma e Hasuiki ficaram ao seu lado, e Soma foi quem mais acreditou nela. Yukishiro fala que contanto que Soma não a odiasse, isso já era o bastante para ela, e ela não ligava mais para o que os outros irão pensar dela. E enquanto Soma ficava sem palavras, somente olhando fixamente para ela, Yukishiro fala para eles voltarem para a sala, mas ao entrarem na sala, eles notam que o clima estava diferente. Isso porque o Big Mac triplo de repente entra na sala pela porta da frente, sorrindo de forma debochada e deixando Yukishiro e Soma intrigados com sua enorme presença. Todos ficam surpresos com a aparição repentina de Erika, e enquanto ela permanecia com uma expressão debochada, a professora entra na sala e manda todos se sentarem em seus lugares. Os alunos ainda inquietos obedecem à ordem dela. Soma percebe que o clima na sala não era dos melhores, e seus colegas permaneciam cochichando coisas, até que a professora decide retomar aquele assunto do bullying perguntando se Yukishiro irá finalmente assumir sua culpa. Yukishiro, confusa, pergunta o que ela queria dizer com isso, dessa vez deixando a professora confusa também. E enquanto ela perguntava se Yukishiro realmente não iria se desculpar, Soma de repente se levanta, chamando a atenção da professora e de todos para si mesmo. Soma então chama por Erika, falando que dará mais uma chance dela admitir que a acusação era falsa, e Erika, irritada, manda ele parar de tocar nesse assunto, pois Yukishiro já havia se declarado culpado e aceitou se desculpar publicamente. Ao ouvir as palavras dela, Soma fala em pensamentos que era uma pena que ela não tenha a decência de admitir seus erros, dessa forma deixando ele sem escolhas. E então logo após isso, Soma declara para todos que estava na hora de desmascarar a verdadeira culpada disso tudo. E ao mesmo tempo que Erika ficava indignada com suas palavras, Soma puxa algumas folhas de papel de sua mochila. E assim ele começa a distribuir essas folhas para todos na sala. Erika, confusa, pega uma das folhas. E quando ela olha para o conteúdo, ela fica extremamente pálida, começando até mesmo a gaguejar e suar frio. O conteúdo daquele papel era nada mais nada menos que todas as mensagens que ela havia trocado com Soma, que estava se passando por Hanabi. E ao mesmo tempo que todos na sala ficavam agitados por finalmente estarem discutindo
descobrindo a farsa dela, Erika em choque tenta se defender, falando que isso tudo era um engano. Soma permanecia calada observando tudo, até que a professora se pronuncia, extremamente aflita e exigindo que Erika se explicasse imediatamente. Mas ela novamente tenta negar tudo, dizendo que não era ela e que poderia ser outra pessoa com um nickname idêntico ao dela. E enquanto ela falava que isso não eram provas suficientes, Soma revela que ainda tem mais coisas, mostrando mais uma pilha de papéis e deixando Erika totalmente em choque. Soma então responde que ela facilitou muito para ele colocando seu nome verdadeiro e uma foto de si mesma em seu perfil. Para todos os colegas ali presentes, agora não restavam dúvidas de que ela mentiu para incriminar Yukishiro, mas Erika mesmo assim ainda tenta dizer que tudo aquilo não provava nada. E Soma, em um tom debochado, pergunta se ela tinha mesmo certeza disso. E então ele fala que além da acusação falsa, agora que as informações da conta dela vazaram, será fácil de descobrir outras coisas dela se for necessário. Ouvir isso deixa Erika em pânico, fazendo ela ficar totalmente sem reação e sem argumentos na frente de todos. A professora também parecia estar aflita de certo modo, o que faz Soma se virar para ela, deixando ela assustada por um breve momento. Até que ele pergunta se para ela já tinha ficado claro que Yukishiro é inocente, agora que ele apresentou todas essas provas. A professora permanecia desconfortável, e ao olhar para seus alunos, ela nota que todos eles pareciam estar desapontados com ela. Desse modo, a professora tenta se retratar, dizendo que nunca teve a intenção de jogar toda a culpa para Yukishiro. Ela esperava que seus alunos entendessem que ela tentou fazer seu melhor para esclarecer as coisas, mas todos na sala não estavam nada felizes com aquele discurso dela, deixando ela ainda mais aflita olhando para o rosto de seus alunos. Dessa forma, ela decide criar vergonha na cara, se curvando para todos os seus alunos e pedindo perdão por tudo. E ao mesmo tempo que todos pareciam em dúvida sobre aquele pedido de desculpas, Soma olha para Yukishiro, e ao ver ela acenar com a cabeça sinalizando que estava tudo bem, ele novamente chama a atenção da professora, deixando ela novamente assustada. Soma então pergunta se a viagem escolar ainda está de pé, agora que tudo foi resolvido. E ao ela responder que sim, todos os colegas começam a vibrar de felicidade, enquanto a professora falava que dessa vez fará o que é certo, e que irá relatar tudo o que aconteceu para a diretoria e confirmar que a turma deles irá ao passeio. Ao ver que todos seus colegas estavam novamente felizes comemorando, Soma abre um leve sorriso. Logo depois, a professora fala que irá até a direção, arrastando Erika junto com ela. Com tudo resolvido, todos os colegas se reúnem em volta da mesa de Yukishiro, falando que jamais imaginaram que Erika fosse esse tipo de pessoa. E então todos se desculpam por não terem tentado defendê-la e nem ter feito algo para ajudar ela. Yukishiro, meio tímida, responde que estava tudo bem e que eles quase tiveram um passeio cancelado por conta daquilo. Então ela tinha uma parcela de culpa. Mas enquanto ela falava, Haruta responde que ela não tinha culpa de nada e que ela foi a vítima nessa história, e que eles acabaram perdendo a razão e duvidaram dela quando foi dito que a viagem escolar seria cancelada. E assim as garotas começam a se desculpar também, falando que deveriam ter escutado a versão dela antes. Com todas aquelas pessoas à sua volta, Yukishiro acaba ficando aflita, e então ela começa a olhar para Soma, como se estivesse pedindo socorro. Ao notar isso, ele imediatamente fala que era para eles mudarem de assunto agora que tudo já foi resolvido, fazendo todos facilmente concordarem com sua sugestão. E então Haruta fala que era para todos sorrirem e não deixarem Yukishiro ainda mais preocupada. E ao mesmo tempo em que eles se afastavam, Yukishiro segura o casaco de Soma, agradecendo por ele ter ajudado ela. E sorrindo de forma extremamente fofa e totalmente corada, ela fala que Soma é seu herói. Após o incidente, a professora ficou extremamente irritada ao saber que tudo aquilo não passava de uma grande mentira contada por Erika, e ao fazê-la se explicar, a direção da escola chamou até mesmo seus pais para repreendê-los. Por outro lado, Soma, que estava quieto em seu canto, é chamado por Haruta, falando para eles todos se reunirem para comemorar agora que foi tudo resolvido. Soma agradece o convite, mas responde que não poderá ir, falando para eles deixarem para uma próxima. Haruta responde que irá cobrar essa promessa, e enquanto eles se preparavam para sair, Soma fala em pensamentos que era muito bom ver todos novamente animados. Mas lembrando do caso do falso bullying, ele fala consigo mesmo que no final Erika não entregou Hanabi. Mesmo que isso não importasse e que com ou sem mandante isso não fazia dela menos culpada, era inesperado que Erika não fosse entregar Hanabi, já que ela não parecia ser o tipo de pessoa que tentaria proteger alguém, levando Soma a crer que talvez Erika tenha algum ponto fraco por Hanabi, já que Hanabi é do tipo de pessoa que pensa muito bem antes de agir, e desde pequena ela sempre foi boa em evitar situações desvantajosas para ela. Soma tinha certeza que ela sabia que esse plano ia dar errado em algum ponto e ela deve ter tomado as devidas precauções para isso. Já a professora queria a todo custo saber quem era o cúmplice de Erika, e por isso ela foi até Soma para tentar extrair informações. Mas ele não contou nada, pois se ele falasse algo, tanto seu plano quanto Hanabi sendo a mandante de tudo fariam as coisas se complicarem ainda mais. E falando em pensamento, Soma revela não confiar nem um pouco em sua professora, e além disso ele não queria que Hanabi fosse envolvida nesse assunto, pois como ela é um caso perdido, nada mudaria. Isso não
não cabia a ninguém e a mudança deve vir dela mesma. E a pessoa que mais sofreu com tudo isso foi Yukishiro. Dessa forma, agora de frente com ela, Soma toma uma decisão e pergunta se eles poderiam conversar, fazendo Yukishiro aceitar com uma expressão séria. Após isso, eles dois vão até um parque próximo e se sentando em um balanço, Yukishiro sorrindo fala que esse era um cenário muito nostálgico. E enquanto via ela sorrir, Soma se perguntava se ela estava por acaso tentando deixar o clima mais leve. Ele estava decidido a contar tudo sobre ele e Hanabi para ela. Se pudesse, ele gostaria de enterrar esse seu passado patético, mas ele sentia que precisava contar tudo para Yukishiro, detalhe por detalhe. E assim ele pergunta se ela lembrava de quando ele disse há alguns dias atrás que havia alguém atormentando todos que ficavam ao redor dele. E Yukishiro, com uma expressão séria, responde que lembra. E então Soma fala que é sobre essa pessoa que ele gostaria de falar, perguntando se ela estava a fim de ouvir. E Yukishiro responde que gostaria de ouvi-lo, mas que pensou que Soma não queria tocar nesse assunto. Soma agradece por ela ter se preocupado e responde que esse é um assunto que ela precisa saber. E enquanto ela olhava fixamente para ele, Soma respira fundo e assim começa a contar sua história. Ele contou sobre seu relacionamento abusivo, sobre seu tempo isolado e sobre os sentimentos distorcidos de Hanabi. Agora ele havia contado tudo para ela. E após isso, Soma fala que ele é o verdadeiro responsável pelo evento recente envolvendo Erika. E pedindo perdão, ele fala que gostaria de compensar Yukishiro por tudo que ela sofreu até agora. Mas de repente ele é interrompido por ela, que em um tom de voz alto fala que ele não teve culpa de nada. Olhando para ela, Soma nota que Yukishiro parecia estar séria em relação às suas palavras. Yukishiro então fala que deve ter sido muito difícil para ele. E assim ela pede perdão por não ter notado nada até agora, mesmo estando diante de seus olhos. Se ela pudesse ter percebido antes, ele não teria passado por tudo aquilo sozinho nas mãos de Hanabi, e ela poderia ter o apoiado antes. E enquanto ela pedia perdão, Soma confuso pergunta por que ela estava chorando tanto assim. E Yukishiro, se aproximando dele, responde que estava se sentindo muito frustrada por não ter percebido o quanto Soma estava sofrendo. E ao mesmo tempo que ele ficava surpreso com suas palavras, Yukishiro sorrindo revela que sempre o amou. Após ouvir a confissão repentina de Yukishiro, Soma fica completamente surpreso, e ao ver sua expressão, ela responde que era totalmente normal ele ter ficado surpreso, já que eles quase nunca haviam se falado até pouco tempo atrás. Desse modo, ela pergunta se Soma por acaso lembrava da primeira vez em que eles se falaram. Soma logo se lembra que foi 3 dias após ele terminar com Hanabi. Ele tinha recém mudado seu visual e estava pronto para um recomeço, e foi logo naquela manhã que ele acabou juntando o marcador de páginas dela que havia caído no chão, dando início à primeira conversa deles dois. Ele lembrava dela ter dito naquele dia que já fazia tempo que ela estava querendo falar com ele. Agora Soma finalmente entendia o significado daquelas palavras dela. E Yukishiro sempre quis falar com ele, pois já gostava dele naquele tempo em que ele tinha aparência sombria. Soma em pensamento se nega a acreditar que isso era verdade, já que ele era um cara completamente sombrio que mantinha seu rosto escondido em seu cabelo comprido. Ele não conseguia entender como ela poderia amar alguém assim. Ao notar que Soma parecia estar em estado de negação, Yukishiro fala que por sua expressão estava claro que ele não estava acreditando nela. E Soma, se desculpando, fala que era muito difícil acreditar que alguém se apaixonaria por sua versão do passado. Yukishiro, confusa, pergunta por que ele achava isso e qual era o problema se ele tinha cabelo grande na época. Soma responde que naquele tempo ele nem parecia ter personalidade própria e que com aquele cabelo ele parecia ser alguém difícil de decifrar, como se fosse um fantasma vagando pelos corredores da escola. E parando para analisar, Yukishiro responde que o que ele disse fazia sentido e que ela sempre se perguntava sobre o que ele poderia estar pensando naquele tempo, mas que mesmo sem saber, ela ainda foi capaz de perceber que ele sempre foi uma pessoa gentil, e toda vez que ela ouvia, mantinha o pensamento de que ele era uma pessoa incrível. E quando Yukishiro finalmente percebeu, ela já não conseguia tirar seus olhos de Soma, e seu coração batia cada vez mais forte, fazendo ela se apaixonar ainda mais por ele. E que quando eles começaram a conversar de fato, ela pôde ver que ele é gentil e se preocupa com seus amigos. Isso além de todas suas outras qualidades. Após isso, ficando preocupada, Yukishiro pergunta se ela ter falado isso seria um problema para ele, e Soma responde que não e que jamais pensaria nisso como um problema. E enquanto ele estava perdido em pensamentos, Yukishiro chama sua atenção novamente, e segurando a manga de seu casaco, ela fala que gostaria de pedir algo para ele, algo que ela sempre quis até agora. Ao ouvir suas palavras tímidas e ver que ela se aproximava cada vez mais dele, faz Soma pensar que ela estava prestes a beijá-lo, mas para sua surpresa, Yukishiro, totalmente corada, acaba pedindo ele em namoro, fazendo Soma também ficar corado com seu pedido. Em pensamentos, ele fala ter certeza de que se aceitasse namorar com ela, ele seria o cara mais
mais feliz do mundo, muito diferente de quando estava com Hanabi. Mas se isso realmente acontecer, Soma não sabia o que Hanabi seria capaz de fazer ao saber disso, e ver a indecisão dele faz Yukishiro crer que ele não tinha interesse por ela. Mas Soma, envergonhado, responde que não era nada disso e que na verdade ele acha ela muito atraente. Mas como ele tinha acabado de contar para ela, ele ainda precisava lidar com Hanabi, pois ele tinha certeza de que ela não irá parar com suas armações tão cedo. Namorar com Yukishiro agora só iria colocar mais lenha na fogueira. Ele pensava que se continuar ignorando Hanabi, ela eventualmente irá desistir. Ele estava certo de que se eles começarem a namorar, Yukishiro irá se tornar um alvo de Hanabi, e Soma não queria envolver ninguém em seus problemas, falando assim achar melhor que eles continuem sendo como antes. Mas Yukishiro não desiste e responde que ela ficará bem desde que esteja junto com ele. Soma fala em pensamentos que não duvidava das palavras dela. Ele só estava confuso, pois nunca pensou que algum dia poderia se tornar tão especial para alguém. E enquanto ele pensava, Yukishiro pergunta se aquele era seu único motivo para querer manter as coisas como estão, e Soma responde que sim. Yukishiro então fala que se é só por isso, ela quer tentar mesmo assim, deixando ele confuso. Ela então fala para eles fazerem um teste, deixando ele ainda mais confuso, e assim ficando corada, ela responde que ficará bem estando junto com ele, mas que se ele ainda não conseguir acreditar nela, eles poderiam tentar fazer algum tipo de teste. Soma fica surpreso com as palavras dela, pois nunca pensou que ela iria tão longe por ele. Ele não queria machucar ela ainda mais, mas se ele recusasse sua proposta, ele tinha certeza de que o resultado seria esse. Dessa forma, ele pergunta se ela tinha mesmo certeza sobre eles testarem namorar para ver se dá certo, e Yukishiro responde sorrindo que nada a faria mais feliz se ele desse uma chance para ela. Soma fica encantado com aquele sorriso dela, falando em pensamentos que ela estava muito fofa daquele jeito. Passando algum tempo, eles decidem ir para casa, e assim que Yukishiro pede o contato de Soma, ele fica paralisado por um instante. E quando ela pergunta se estava tudo bem, Soma responde que fazia muito tempo que alguém não pedia seu número de celular, e isso faz ele se lembrar que, tirando a vez que conversou com Erika se passando por Hanabi, ele só havia conversado com a própria Hanabi até agora. Mas como ele a bloqueou, agora ele nunca mais conversava com ninguém. E quando Yukishiro fala para ele esquecer seu pedido pensando que estaria incomodando ele, Soma rapidamente responde que não seria incômodo algum e que adoraria receber mensagens dela. Mas ao notar o que havia acabado de falar, ele fica extremamente envergonhado, ao mesmo tempo que Yukishiro novamente sorria de forma fofa. E assim ela pergunta se poderia falar com ele mesmo que não seja algum assunto urgente. E ao ele responder que sim, ela fica extremamente feliz. E então eles trocam contato. Soma ainda não conseguia explicar direito, mas esse sentimento era algo novo para ele. Nunca antes ele havia sentido algo assim. Um tempo depois, enquanto voltava para casa, Soma acaba se deparando com Hanabi, que novamente parecia estar esperando por ele. Soma então decide agir como se não a conhecesse, passando por ela direto e sem olhar em sua direção. Mas enquanto ele tentava se afastar, Hanabi chama sua atenção, falando estar ciente de que ele protegeu ela. E assim fazendo Soma finalmente olhar para ela, que mantinha a mesma expressão presunçosa de sempre. Ao mesmo tempo que Soma ficava confuso com o que ela havia acabado de dizer, Hanabi de repente fica corada, e então agradece por ele não ter entregado ela no caso envolvendo Erika, e que depois de ver sua demonstração de amor, ela refletiu e percebeu que foi longe demais. Soma, confuso, se pergunta que demonstração de amor era essa, ao mesmo tempo que segurava firme a alça de sua bolsa. Hanabi fala que mesmo que as coisas não tenham saído do jeito que ela queria, ela ainda poderia perdoá-lo, e isso só dependia dele. Ela imaginava que Yukishiro desistiria de Soma quando ele contasse tudo sobre eles dois para ela, mas parecia que esse não tinha sido o caso. E enquanto ela falava que Soma deve ter feito tudo isso por amar ela e dizendo que o perdoará por ter terminado com ela por estar confuso, Soma em pensamentos fala que ela só podia estar de sacanagem com sua cara. Era uma piada ela pensar que ele ama ela. E vendo essa situação, Soma decide que não podia continuar ignorando esse problema, já que se ele continuar dessa forma, Hanabi não o deixará em paz. E ao mesmo tempo que Hanabi falava para eles pararem com essas brigas inúteis e pedindo um beijo de reconciliação, Soma friamente fala que a odeia, pedindo para que ela entenda isso de uma vez por todas. E deixando ela levemente em choque, ele continua, dizendo que nunca protegeu ela, mas que só não queria mais ter que se envolver com ela. Hanabi aflita encosta em seu braço, perguntando sobre o que ele estava falando. Mas ao ser tocado por ela, Soma de repente fica com nojo, como se todo aquele trauma viesse à tona. Dessa forma, ele rapidamente afasta o braço dela, ficando totalmente na defensiva com uma expressão assustada. Ao ver ele agir desse modo, Hanabi fica espantada por finalmente perceber que ele realmente odeia ela. E após isso, Soma permanecia observando enquanto ela se afastava em silêncio depois daquele choque de realidade. Ao entrar em casa, Soma permanecia pensativo sobre como Hanabi chegou na conclusão de que ele poderia amar ela. Ele se perguntava se no passado, quando namoravam, ela alguma vez fez algo para que ele nutrisse esses sentimentos por ela. Mas ele mesmo responde que se ela tivesse feito algo de bom, talvez eles nunca teriam terminado desse jeito. Mas tirando isso de lado, ele se pergunta como alguém poderia amar uma pessoa que o isola dos outros.
Ele não conseguia entender nada do que ela pensa, mas ele falou tudo o que precisava ser dito e agora ela certamente deve ter entendido. Seria um alívio se ela pudesse deixá-lo em paz a partir de agora. Ao ouvir o toque de seu celular, Soma relembra que antes somente ao ouvir aquela notificação fazia ele começar a suar frio. Porém, agora que ele está livre daquele tormento, a única que poderia mandar mensagens para ele é Yukishiro. Diferente de Hanabi, as mensagens de Yukishiro não eram agressivas. E agora, tendo conversas normais, Soma percebia cada vez mais o quão abusivo era seu relacionamento anterior e o quão anormal era tudo aquilo que ele passou. Após isso, Yukishiro manda uma mensagem se lamentando por não ter percebido todo o sofrimento de Soma mesmo estando tão perto dele, mas que ela não deixará isso se repetir. Então, sempre que ele tiver problemas, era para ele falar com ela, pois da mesma forma como ele ajudou ela e ficou do seu lado quando ela precisou, ela fará o mesmo por ele quando precisar. Essas mensagens deixam Soma completamente corado e sem jeito. Ela tinha conseguido desestabilizar ele somente com mensagens. E quando ela agradece por ele ter ouvido sua confissão, Soma, ainda corado, fala em pensamentos que até mesmo suas mensagens eram fofas. Aquela garota que senta ao seu lado na sala de aula e que até algum tempo atrás nem conversava com ele, agora estava ali se tornando cada vez mais especial para ele. E quando Soma percebeu, eles já estavam trocando mensagens sem parar. Era uma conversa boa e saudável, nem um pouco forçada ou unilateral. Soma jamais imaginava que ter conversas assim poderia ser tão divertido. Após isso, eles continuam trocando mensagens, compartilhando o fato de que ambos não têm ninguém para conversar e fazendo brincadeiras entre eles. E quando Yukishiro pergunta o motivo de Soma não gostar de conversar por mensagens, ele responde que era porque não tinha boas experiências vindo disso. Mas ao ela perguntar o que ele havia achado da conversa deles hoje, Soma responde que foi muito divertido conversar com ela. Após isso, ele fica um bom tempo sem receber nenhuma resposta dela, até que ela de repente envia uma figurinha de um coelho envergonhado, em seguida de uma mensagem dizendo que as mensagens dele fizeram o coração dela bater extremamente rápido. E quando Soma pergunta o motivo disso, sendo que ele não escreveu nada demais, ela responde que ele é a pessoa que ela ama, e ouvir que essa pessoa se diverte conversando com ela fazia seu coração bater mais rápido. E então ela fala que as palavras dele deixavam ela constrangida e que ele era muito malvado por isso. E depois de Soma finalmente lembrar que ela gostava dele, Yukishiro fala que gostaria de fazer um convite para ele. E quando ele pergunta o que era, ficando curioso, ela convida ele para o encontro no próximo sábado. Soma fica surpreso, pois essa era a primeira vez que alguém convida ele para um encontro, e ele nunca imaginou que esse dia chegaria. Hanabi sempre arrastava ele para onde ela queria, e mesmo que ela chamasse aquilo de encontro, Soma sabia muito bem que aquilo não era um de verdade. E enquanto ele se perdia em pensamentos, Yukishiro manda outra mensagem, dizendo que o ama e que gostaria de sair para se divertir junto com ele. E ao mesmo tempo que falava em pensamentos que ela era muito fofa, Soma decide responder logo, assim aceitando o convite dela. Ele se perguntava se estava tudo bem responder daquele jeito formal, pois ele estava tão feliz que mal conseguia raciocinar direito. E enquanto ela ficava corada de um lado da tela, Soma, como se pudesse vê-la, fala que ela é muito fofa. Ele estava surpreso que realmente exista alguém como ela nesse mundo, alguém que seja tão sincera com seus sentimentos. Por culpa de Hanabi, ele nunca pôde conversar com outras garotas durante toda a sua vida, e tudo isso era novidade para ele. E ele estava feliz por estar tendo todas essas novas experiências com Yukishiro. Após isso, ele começa a se perguntar sobre como deveria se preparar para o encontro, e se era ele quem deveria decidir para onde eles irão, ou se eles deveriam decidir isso juntos. Dessa forma, ele opta por eles decidirem juntos, com medo de fazer merda se decidir sozinho e acabar sendo um local que ela não goste. E assim ele manda uma mensagem pedindo ajuda para escolher um local, pois era sua primeira vez em um encontro. Alguns minutos depois, ela responde que também era sua primeira vez saindo com alguém, e isso faz ele falar que será um baita desafio, mas que ele quer ter certeza de que ela se divirta. E como se fossem almas gêmeas, ela responde a mesma coisa para ele, dizendo querer ter certeza que ele se divirta. Soma, sorrindo, se deita na cama, intrigado por eles terem pensado a mesma coisa. Depois disso, eles continuaram a conversar ainda mais, e no final eles passaram 2 horas discutindo sobre o encontro.